Senhor Jesus, Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Ó, sempre te amaremos, Senhor. Te amamos por tudo a tua obra, por tu nos buscar. Ó, cremos em ti, te recebemos. Nessa noite queremos estar em ti. Ó, desfrutar de ti. Tu és o nosso jubileu, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós estamos desfalcados, porque os irmãos estão lá em São Roque, né? Desfrutando lá de uma conferência. E se você veio aqui, você tem um apreço pelo Senhor. Você quer estar na presença do Senhor e junto com os irmãos, desfrutando dele. Vou recordar aqui o tema geral, né, dessas mensagens, que é experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Então, o nosso viver cristão, todos os nossos dias, até a volta do Senhor, é de experimentar Ele, desfrutar Ele, para sermos constituídos e expressarmos Ele no nosso viver. Agora chegamos na mensagem 5, o título é Desfrutar Cristo, como a realidade do jubileu neotestamentário. Não sei quantos irmãos já ouviu falar do jubileu, mas se falarmos desse título, é tão simples. Aqui fala assim, desfrutar Cristo, como a realidade do jubileu neotestamentário. Então, o que é o jubileu neotestamentário? Hoje nós estamos na era do Novo Testamento. E o que é jubileu? Já está aqui, ó, desfrutar Cristo. Então, tem a ver com Cristo. E não só, nós vamos ver nessa mensagem o tempo que era o jubileu. Mas não só uma era que é o jubileu, mas é uma pessoa. Quando Cristo veio, o jubileu veio. Aleluia? Então, por toda a nossa vida agora, e toda essa era é uma era de jubileu. Tem a ver com jubilar, dar gritos de júbilo. Eu quero que os irmãos abram aí na leitura. Vamos abrir aí Levítico 25, no capítulo 25. Eu vou ler os versículos e os irmãos vão acompanhando. A partir do versículo 8. Então os irmãos me acompanham aí. Nós vamos ver essa leitura como uma base do jubileu. Amém? Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então começa parece algo complicado, né? Fala assim, 7 semanas de anos. Isso quer dizer 7 anos. Mas aí vem assim, ó, 7 vezes 7 anos. Então, havia 7 anos, depois mais 7 vezes 7 anos. Compreenderam? Isso dá um total de 49 anos. Aqui fala semanas, mas não é semanas de dias, mas semanas de anos. Então haveria aqui o Senhor estava falando que eles deveriam contar
7 semanas de anos. Quer dizer, isso seria equivalente a 49 anos no total. Então haveria 7 semanas, 7 anos. Depois contaria novamente, mais 7 anos. Mais 7 anos até completar 7 vezes 7 anos. Estou deixando os irmãos confusos? Então, é 7 e depois vezes 7 semanas de ano. Então, 49 anos. Esse era o tempo até atingir 50 anos. Então, depois de 49 anos, vem o 50º ano. Aí, nesse 50 anos, era a data do jubileu. Vou continuar aqui, os irmãos vão entendendo aos poucos. O versículo 9 diz assim: então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, aqui quando completava os 49 anos, no mês 7º, ao dia 10 do mês, deveria fazer passar a trombeta vibrante. Por quê? Porque ia completar 49 anos e ia começar o 50º ano, que era o ano do jubileu. Então, essa trombeta vibrante era para proclamar o ano do jubileu. Percebe? Eles esperavam isso 49 anos. Aí começava a tocar as trombetas. Se você fosse um israelita naquela época, você estava esperando por esse dia, porque ia chegar o dia do jubileu. Aí o versículo termina assim, ó: no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. A terra aqui é aquela terra de Canaã, a boa terra que os israelitas ganharam como possessão. Então, no dia da expiação, isso aqui tem a ver com aqueles oferta que o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Isso aí era o dia da expiação. Então ele sacrificava o animal para oferecer em holocausto para os pecados dele, do povo todo. Ele ia com o sangue lá no Santo dos Santos e aspergia ali no propiciatório. Isso ainda é uma figura, porque a realidade disso é que o nosso Cordeiro, foi para a cruz, que era o Senhor Jesus, derramou o sangue dele e deu-nos a redenção por meio desse sangue. É a expiação que está sendo falada aqui, mas a realidade é Cristo. E quando Cristo ressuscitou, ele ascendeu e entrou no verdadeiro Santo dos Santos no céu, para levar o sangue dele que ele derramou para aspergir no Santo dos Santos celestial. Então, essa é a realidade desse dia da expiação aqui, que eles comemoravam uma vez por ano, e que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Vamos continuar aqui, no versículo 10. Santificareis o ano 50º. Está vendo? Era para santificar esse ano 50. E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, aí estava sendo proclamado a liberdade a todos os moradores ali na boa terra, porque estava sendo proclamado o ano do jubileu. Olha a continuação do versículo. Ano
ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O que quer dizer isso? Tornarei cada um a sua possessão. Então, naquela época, depois que os filhos de Israel entraram na boa terra, Josué e o sacerdote, eles dividiram aquela terra entre as tribos, e depois entre as famílias, e todos eles ganharam uma porção dessa boa terra. Então, se você fosse um israelita ali, que você ia ganhar uma porção ali. Só que, depois de ganhar essa porção de terra, eles teriam que semear, plantar, colher, trabalhar naquela terra para ver o fruto dali, para ter a comida. Eles vendiam aquela produção que eles produziam. Só que alguns dentre o povo, eles por algum motivo de doença, ou de preguiça de trabalhar na terra, ou do clima, ou de diversos fatores, né? Eles empobreceram e não conseguiam cuidar daquela terra ali. Eles ficaram pobres. E não todos, mas uma maioria, uma porção deles teve que vender essa porção para poder se sobreviver, né? Eles simplesmente ficaram pobres. Só que eles tinham que vender para os seus irmãos, né? Outros do povo. Quando eles vendiam, eles vendiam a propriedade deles, mas não poderiam, eles não vendiam ela perpetuamente, para sempre. Eles tinham que vender essa terra de uma maneira que ela ia ser devolvida a eles quando completasse os 50 anos, que é o jubileu. Quando completasse os 50 anos do jubileu, essa terra seria devolvida para eles, de graça ainda. Eles não teriam que pagar nada no ano do jubileu. Então, essa propriedade deles, essa porção de terra, eles vendiam assim, se faltava 20 anos para completar os 50 anos, né? Para chegar no jubileu, eles vendiam por um certo preço. Porque quem comprava sabia que ele estava adquirindo aquilo ali por um certo período. Ele sabia, também, quem comprava sabia que tinha que devolver. Ele sabia, quando chegar o jubileu, essa terra vai ser devolvida ao dono. Quer dizer, o proprietário daquela porção de terra não ia perder ela para sempre. Ela ia perder ela somente naquele período que não completasse os anos do jubileu. Então, se faltava 10 anos para o jubileu, aquela pessoa ia ficar sem a porção de terra por 10 anos. Então, até aí está claro, né, irmãos? Agora vamos para o versículo 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Então aqui fala assim, que no ano 50º, que era o jubileu, eles não podiam semear, nem colher. Tá. Então eles sobreviviam da terra. A comida que eles comiam vinha tudo da terra.
Aí chegava o jubileu, o Senhor falou para eles, nesse ano, o 50º, vocês não vão semear e nem colher. E aí? Ficou complicado, né? Era a subsistência deles. Eles não iam, se eles não semeassem, plantassem, não colhessem, o que eles iam comer? Mas era um ano de descanso, um ano para eles desfrutar. Olha o versículo 12. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Olha, como que eles iam comer se não tivesse plantado? É que no ano anterior, no 6º ano, quando, como eu falei, tinha 7 anos, certo? Quando chegava no 6º ano, o Senhor prometeu a eles a terra ia produzir em abundância, que eles teriam essa abundância por 3 anos. Então, no 6º ano, eles iam produzir, iam colher, iam armazenar isso, e iam ter para se sustentar mais 3 anos. Então, eles colhiam essa abundância no 6º ano. Então, quando chegava o 7º ano, que era o jubileu, eles já tinham armazenado tudo, a abundância da colheita, e podiam descansar. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam laborar na terra, eles só precisavam comer, porque já tinham colhido no 6º ano. Isso aí depois, mesmo depois que passava o jubileu, aí vinha, o jubileu era o sétimo ano. Do 50º, né? Talvez os irmãos estão flutuando aí, né? Mas daqueles 7 vezes 7 vezes 7 que eu já falei, então no 6º ano eles colhiam abundância, eles tinham para o 7º, mas eles iam plantar no 8º. No 8º eles podiam plantar. Iam colher isso no 9º. Por isso que é 3, eles tinham que ter 3 anos. Então, a partir do 6º ano até o 9º ano, então eles já tinham abastecido no 6º ano, descansado no 7º, no 8º eles plantavam, semeavam e plantavam, e no 9º já tinha o produto de novo. Então, eles tinham esse ciclo durante 7 vezes 7, né? 7 vezes eles tinham esse ciclo. Mas esse ciclo completava no 50º ano. Então, é aqui que era o jubileu. É só uma pincelada, porque senão... Então, o jubileu era um ano de descanso para eles. Que tem tudo a ver com Gênesis, né? Quando nós vamos lá, quando Deus criou o homem, o Senhor criou as coisas 6 dias. E quando ele chegou no 7º dia, no 6º dia o Senhor criou o homem, no 7º dia o Senhor, Deus, descansou. Mas ele incluiu o homem nesse descanso. Então, não só Deus descansou no 7º dia, como também o homem descansou. Agora, a mesma coisa. O ano do jubileu, Deus quer que a terra descanse. E o homem descanse, porque é o jubileu, é a liberdade.
vamos continuar aqui, ó. Versículo 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então aí, aqueles que tinham perdido a sua posse da terra, eles tinham vendido, eles retornavam à sua terra. Então todos esses que tinham vendido a terra estão festejando, porque agora vai recuperar de volta aquela porção de terra que eles haviam vendido. Versículo 14. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Então eles calculavam, né, quantos anos faltava para o 50º ano e fazia o valor ali. Versículo 16. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Então aí era para calcular o número dos anos para eles entrar no valor do preço aquele terreno lá. O versículo 17. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu quero repetir aqui o versículo 10, ó. Então, santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então era um ano de liberdade. Eles voltavam à sua porção de terra, e também aqueles que se empobreceram mais, eles se vendiam a si mesmos como escravos, né, como servos. Não é escravos como no dia, né, como nós vemos hoje aí no tempo do Brasil, do Império aí, né? Ali era eles se vendiam como servos para ser como um jornaleiro ali. Eles iam até receber alguma coisa em troca, né? Iam trabalhar para o seu amo, receber aquilo, alguma coisa em compensação daquilo que eles trabalhassem para o seu amo, né? Não era uma escravidão total, mas eles eram servos, né? Porque eles se venderam a si mesmos. E eles iam ser libertados também para poder voltar para sua família quando completasse esses 50 anos, que era o jubileu. Então essas duas coisas, o retorno para eles da porção de terra e a liberdade deles, eram as duas bênçãos mais grandes ali no jubileu. Agora aqui agora vamos olhar aqui no livro de Isaías, ó. Se os irmãos quiserem abrir Isaías 61, o versículo 1, aqui há uma profecia sobre o jubileu. Então tudo isso que eu falei é o tipo, o jubileu na época, quando... Agora, nós aqui, nós estamos em outra época, nós não somos um israelita, não estamos vivendo aquilo lá, fica meio difícil às vezes de entrar nisso, né? Mas aqueles israelitas ali sabiam perfeitamente o que era isso, né? Agora vamos ver a profecia aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então aqui fala sobre proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Agora vamos pular aqui para Lucas. Lucas capítulo 4, o versículo 16. Agora nós vamos sair da tipologia e entrar na realidade do jubileu. Então, aqui aparece o Senhor aqui em Nazaré, né? Foi a Nazaré onde fora criado. E segundo o seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje, ao me ouvirdes, se cumpriu esta escritura. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então aqui no versículo 21, ele declara: Hoje, ao me ouvirdes, se cumpriu esta escritura. O que estava sendo cumprido ali naquele momento? Naquele momento, essa declaração abria a realidade do cumprimento do tipo. Abria o ano do jubileu. O Senhor, declarando isso, ele estava inaugurando o ano do jubileu em realidade, no cumprimento daquele tipo. E vamos voltar aqui ao versículo, o versículo 18. Então o Senhor estava lendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso não era só uma leitura de Isaías que ele estava lendo, mas era uma declaração. Isso era ele estava tocando as cornetas para declarar o dia do jubileu. Ele declarou assim: porque me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Então, anunciar o evangelho. Hoje nós estamos na realidade da era do jubileu. O evangelho hoje é declarar o jubileu às pessoas. Declarar, aqui fala, anunciar o evangelho aos pobres. Pobres aqui não é pessoas pobres de dinheiro. Pobres, na verdade, é carência de Deus, é falta de Deus. Um homem que não tem Deus, ele é pobre. Não estamos falando aqui de riquezas
físicas, mas sim de pobreza espiritual. Todo ser humano, ele, quando caiu, ele se tornou pobre, porque ele não tem Deus. A única riqueza para o homem é o próprio Deus. Então ele veio anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Cativos hoje é estar cativo de Satanás. Nós vemos na Bíblia que fala o mundo jaz no maligno. Quer dizer, a raça humana toda está cativa de Satanás. Ela jaz no maligno. Então, é proclamar libertação aos cativos. E restauração à vista aos cegos. Quer dizer, cegos aqui é não ter discernimento. Não é cego fisicamente, mas as pessoas hoje não têm discernimento, que eles estão vazios, sem Deus. E para pôr em liberdade os oprimidos. Então quem está no cativeiro de Satanás e no pecado, ele está oprimido. E o Senhor veio para libertar esses oprimidos. O 19, eu vou repetir aqui, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Vocês perceberam? Ano aceitável do Senhor. Deus nos aceita. Essa é a era da graça. Deus está aceitando qualquer um. Nós já sabemos disso porque nós se arrependemos e se voltamos. E Deus nos aceitou na condição em que nós estávamos. Então, o ano aceitável do Senhor é toda essa era da graça. É a era em que Deus aceita. Porque o Senhor, Ele quer que o homem se volta para Ele. É para isso que o homem foi criado. Para receber Deus, conter Deus. E o homem, ele perdeu Deus mesmo antes de poder receber, né? Deus foi colocado ali como a árvore da vida, e bastava o homem comer, e o homem foi enganado, e comeu de outra árvore, perdeu Deus, perdeu de ganhar Deus. Mas agora, o Senhor Jesus vem e diz que Deus aceita ele. É o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Não precisa se preocupar que eu não vou ler todos os itens aqui. Se a gente ganhar o que é o jubileu e podermos entrar nessa realidade, já valeu a pena vir aqui, né, irmãos? Isso aqui deve ter umas 14 páginas aqui, não tem nem como. Mas eu quero dar ênfase no que é o jubileu. Jubileu, na verdade, é essa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. Ele é a corporificação do Deus triuno. Quer dizer, quando nós recebemos esse Senhor, nós recebemos todo o Deus triuno em nós. Esse Deus triuno em nós é esse verdadeiro jubileu. Sem esse Deus triuno, não existe jubileu. Nós estamos na era do jubileu, mas as pessoas não discernem que precisa receber esse Deus triuno, esse Cristo, que Ele é o verdadeiro jubileu. Ele é o que liberta o homem da escravidão, desse cativeiro de Satanás, escravidão do pecado, e devolve o Deus triuno, que é a nossa porção
de volta a nós, nós nos voltamos a essa porção que é o Deus triuno e podemos agora desfrutar. Isso é o Evangelho. Nós já recebemos aqui, mas tem aí fora muitas pessoas que ainda precisam receber, né? Ouvir essas trombetas tocarem, ouvir o Evangelho, poder se arrepender e receber esse Jesus. Bom, vou continuar aqui, eu vou parar às 8h30, depois os irmãos ajudam a completar com aquilo que desfrutaram. Eu vou até onde nós chegarmos. A letra A fala assim: no ano do jubileu havia 2 bênçãos principais: a devolução a cada homem das suas propriedades perdidas e a libertação da escravidão. Então era isso aí que eu estava compartilhando. Vou para o item 1. No ano do jubileu, todos que haviam vendido sua propriedade, sua porção da boa terra, a recebiam de volta, sem pagar nada para resgatá-la. E todo aquele que havia se vendido como escravo, recuperava sua liberdade e voltava para sua família. Então, era isso que eu estava lendo ali nos versículos. Número 2. Retornar à sua possessão, ser libertado e retornar à sua família, significa que, no jubileu do Novo Testamento, os crentes retornaram a Deus como sua possessão divina perdida. Foram libertados de toda escravidão e retornaram à igreja como a sua família. Então, retornaram à sua possessão, que é o próprio Deus, receberam a liberdade de toda a escravidão e retornaram à igreja como sua família. Nós hoje estamos aqui como a família de Deus. Então nós desfrutamos o jubileu juntos, dessa liberdade. Letra B. No Antigo Testamento, o jubileu durava 1 ano. Mas no seu cumprimento, ele se refere a toda a era neotestamentária, a era da graça. Quando Deus aceita, olha só, quando Deus aceita os cativos do pecado que retornaram, e quando os oprimidos sob a escravidão do pecado desfrutam a libertação da salvação de Deus. Então hoje nós somos privilegiados. Podemos estar toda essa era rejubilando por essa liberdade e por podermos voltar a Deus, que é a nossa porção. Nós podemos viver toda a nossa vida humana desfrutando desse Deus triuno. Essa é a maior bênção nessa era, irmãos. Vou lá para a letra C. O desfrute do jubileu pelos crentes na era da graça, seu desfrute de Cristo como a graça de Deus para eles, resultará no desfrute pleno do jubileu no milênio. Quer dizer, esse jubileu não termina só nessa era. Nessa era nós estamos desfrutando, mas vai haver um desfrute mais pleno do jubileu no milênio. No reino milenar, que vai durar 1000 anos. E no desfrute mais pleno na Nova Jerusalém,
no novo céu e nova terra. E vai continuar, irmãos. O jubileu começou ali em Lucas 4 e continua no milênio e vai continuar pela eternidade. Nós vamos viver num jubileu eterno. Porque a nossa porção de terra é o Deus triuno. Nós vamos desfrutar o Deus triuno nessa era, na próxima era, se formos vencedores, e no novo céu e na nova terra pela eternidade. Agora eu vou para o algarismo Romanos 2. O ano do jubileu é a era de Cristo como graça, dispensado a nós para o nosso desfrute, pelas suas palavras de graça. O jubileu neotestamentário é uma era de êxtase para a nossa salvação. Então agora o ano do jubileu é uma era de Cristo como graça. Nós não precisamos pagar nada para ter recebido o perdão dos pecados e ter sido reconciliado com Deus. Percebe o que é graça aqui? Às vezes tem pessoas aí fora que estão tentando fazer algo para agradar a Deus, para receber uma misericórdia de Deus, mas pagando, né? Ele quer pagar para receber. Mas o Senhor veio como graça. E agora, o nosso desfrute é pelas suas palavras de graça. Nós estamos nessa era ouvindo palavras de graça. A vida da igreja hoje, nós viemos aqui nesse salão para ouvir palavras de graça. Os irmãos estão reunindo lá em São Roque, ouvindo as palavras de graça. Letra A. A era neotestamentária é uma era de êxtase. E o cristão é uma pessoa em êxtase. Se nunca estivemos em êxtase perante Deus, isso mostra que não desfrutamos Deus suficientemente. Então, esse êxtase que é uma esfera que você entra, que você desfruta Deus num nível, né, que você não consegue ver outras coisas. E a gente precisa chegar nesse estágio, né? Mesmo tantas coisas acontecendo à nossa volta, problemas, né? Até mesmo enfermidades, desemprego, problemas familiares, e aí vai. Mas mesmo assim nós precisamos estar numa esfera de êxtase. Uma esfera que nós estamos gritando de júbilo porque nós estamos desfrutando. Aquela ilustração de Paulo ali na prisão, ele estava ali ferido por ter sido chicoteado, ele estava preso ali. Ele estava num êxtase, porque ele estava orando e cantando, ele estava numa outra esfera. Esse é o êxtase que a gente precisa experienciar, mesmo em qualquer situação. Eu vou ler uma porçãozinha aqui, está na página 86. Essa parte cinza aqui. Aqui fala assim: há mais de 50 anos, o irmão Ni disse: se como cristão você nunca atingiu o ponto de estar fora de si, não está ao nível do padrão. Ele também disse que devemos estar fora de nós mesmos diante de Deus, mas devemos ser sóbrios diante do homem, né? Fora de si, diante de Deus, mas diante dos homens precisamos ser sóbrios, né?
Você pode pular e dançar na presença de Deus, mas diante dos homens você tem que se manter sóbrio, né? Por um lado, regozijamo-nos e jubilamos, mas por outro, somos sóbrios, restringindo-nos. Agora é uma época aí de carnaval que as pessoas não estão sóbrias, né? Elas estão ali pulando, dançando, mas não na presença de Deus. Mas nós não, nós podemos pular e dançar na presença de Deus. A presença de Deus é o nosso espírito. Quando Paulo estava ali orando e cantando, ele estava ali na presença de Deus. Então ele estava regozijando na presença de Deus. Mas ao mesmo tempo ele era sóbrio. Depois daquilo ele pregou o evangelho, né? E o carcereiro foi salvo. Ele levou a trombeta do jubileu para o carcereiro. E o carcereiro recebeu o jubileu. Não é verdade? Se nunca estivemos num estado de êxtase diante de Deus, não estamos ao nível do padrão. Antes, isso mostra que não temos desfrute suficiente de Deus. Se não há alegria em nós, não podemos estar fora de nós. Mas, se desfrutarmos sempre Deus, chegaremos ao ponto em que não poderemos evitar estar fora de nós mesmos. Então, precisamos desfrutar sempre de Deus. Essa deve ser a nossa busca, nossa experiência. Eu vou pular aqui para a letra C. Temos de receber o Senhor Jesus como verdadeiro jubileu em nós. Então aqui é uma pessoa que a gente recebe como jubileu para dentro de nós. Se o temos Deus como nossa propriedade. E podemos ser libertados da escravidão do pecado e de Satanás para ter liberdade e descanso real. Tem um versículo de referência aqui que é Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que vos qualificou para participardes da porção da herança dos santos na luz. A porção da herança dos santos na luz é o próprio Cristo, que é o Deus triuno processado. Então essa é a nossa porção da herança. O item 1. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador e vida, Ele entra em nós para ser o nosso jubileu. Mas, se não permitirmos que Ele viva em nós, e se não vivermos por Ele, não estaremos na prática vivendo no jubileu. Apesar de ser a era do jubileu, o Senhor Jesus é o jubileu e Ele entrou em nós, mas na prática, se não permitirmos que Ele viva em nós, e se não vivermos por Ele, não estaremos na prática vivendo no jubileu. Nós podemos ter a doutrina, né? Nós sabemos que mesmo eu aqui estou falando, mas eu e vocês precisamos entrar nessa prática, que é vivermos por Ele. É permitirmos que Ele viva em nós e nós vivermos por Ele. Essa é a prática de termos uma realidade do jubileu. Senão, continua sendo uma doutrina. Nós conhecemos, até compartilhamos com os outros, mas não temos a verdadeira experiência do jubileu no nosso viver diário.
Pulando para a letra D. Tudo pode ser satisfatório para nós somente após ganharmos o Cristo todo inclusivo como nosso desfrute. Não são pessoas, questões ou coisas exteriores, mas o Cristo em nós, que nos capacita a ser calmos e livres de preocupações ao enfrentarmos todo tipo de situação. Então, exteriormente, nós vamos ter todo tipo de situação. Nessa era, o Senhor não é porque nós o recebemos, agora melhora tudo. Eu arrumo o meu emprego dos sonhos, a minha enfermidade é curada. Não. O Senhor não prometeu nada disso. O Senhor pode curar? Pode. Ele pode dar um emprego bom? Pode. Mas isso depende se Ele quer ou não. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, isso que talvez nós ou as pessoas esperam, vai acontecer na era do reino. Na próxima era aí, tudo vai ser mudado. As coisas exteriores. Mas hoje é no nosso espírito que nós desfrutamos esse jubileu. É a nossa experiência no nosso espírito. As coisas estão fora de nós, um caos. Mas nós precisamos estar desfrutando desse Cristo como jubileu no nosso interior. Tem vários versículos, eu vou ler aqui, Filipenses 4, de 11 a 13. Ó. Não digo isso por causa da necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então aqui é Paulo falando que ele aprendeu. E Paulo é um exemplo, um modelo para nós, que nós também hoje precisamos aprender. A viver contente em toda e qualquer situação. Ele não falou em situação boa. Ele falou em toda e qualquer situação boa, vivo contente. Se a situação for ruim, eu preciso também aprender a viver contente. Ele diz assim, ó, sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo. Ele aprendeu o segredo, nós também precisamos aprender esse segredo. Tanto de estar saciado, como de passar fome. Então ele passou a experiência de ter em abundância e passou por experiências de passar até fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não era Paulo. Paulo não era um super cristão. Ele era alguém que tudo podia naquele que o fortalecia. Então, nós igualmente temos alguém dentro de nós que nos fortalece no meio de todas essas circunstâncias. Cheguei ao algarismo Romanos 3. Vamos ver até onde dá. Daqui 10 minutos eu paro. A proclamação do jubileu em Lucas 4 governa o pensamento central de todo o evangelho de Lucas. E as parábolas do bom samaritano em Lucas 10 e do filho pródigo em Lucas 15 são ilustrações excelentes do jubileu. Então aqui tem duas parábolas, né? Do bom samaritano e do filho pródigo. Se eu fosse entrar nessas parábolas, eu ia ficar aqui umas 2 horas. Deixa eu passar aqui por cima, dá só umas pinceladas aqui, ó. Vamos pular para a letra A aqui, ó. Salvador homem
apresentado na parábola do bom samaritano significa a expressão dos seus atributos divinos com as suas virtudes humanas. Então, essa parábola tem um significado. Ela mostra e expressa os atributos divinos, que é a realidade de Deus, né? O amor, a paciência, bondade, misericórdia, todos os atributos divinos de Deus. E esses atributos, eles foram expressados no viver de Cristo, nas suas virtudes humanas. Então, quando o Senhor Jesus, ele tinha compaixão das pessoas, isso era as virtudes dele na manifestação dessa expressão dos atributos divinos nele. Então, no seu viver humano, ele expressava tudo que Deus era, nas virtudes humanas dele. Deixa eu só ler o versículo 10:33 de Lucas aqui, ó, que fala assim: Mas certo samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão. Esse samaritano aqui representa o nosso Senhor Jesus. Porque antes dele passou um sacerdote, depois passou um levita, e viu aquela pessoa ali que foi ferida, machucada ali pelos salteadores, passaram de lado, né? Mas esse samaritano desprezado, que representa o nosso Senhor Jesus, ele, nas suas virtudes humanas, ele moveu-se de compaixão. Quando ele viu nós, isso é nós, irmãos. Quando o Senhor Jesus nos viu, nossa situação caída, lamentável, que Satanás nos deixou, ele se moveu de compaixão. Essa compaixão, irmãos, levou esse querido Senhor para a cruz, derramar o sangue dele, né? E nos redimir, e nos dar o seu Espírito, que é a porção divina dele hoje para nós. Eu vou pular aqui, tem mais uma parábola. Eu vou só dar umas pinceladas aqui. Letra B. O Salvador homem apresentado na parábola do filho pródigo mostra o seu apacentamento, busca e espírito que salva, com o coração amoroso, perdoador e compassivo do Pai. Acho que todos nós conhecemos essa parábola, né, do filho pródigo. Mas isso revela nosso Deus Pai. Ele busca. Quando o filho pródigo caiu em si, se arrependeu e resolveu voltar, o pai estava ali esperando para ver se o filho ia voltar. E um dia o pai viu o filho, né? E fala que ele correu até ele, o abraçou e o beijou. Então, isso mostra quem é o nosso Pai, né? Às vezes eu falo assim, Cristo, o Pai, o Espírito, mas quando você fala do Pai, o Espírito está incluído
Jesus, o Filho está incluído. Então, quando eu falo do Espírito, também o Pai está incluído, Jesus está incluído, porque eles são três e são um. Então, ali, nessa parábola que fala do Pai, está incluído o Filho ali no Pai e o Espírito ali. Porque fala assim, ó, o seu apacentamento busca e Espírito que salva, com o coração amoroso, perdoador e compassivo do Pai. Eu vou ler o versículo 15, 24. Diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nós estamos vendo aqui que nós retornamos à nossa porção, que é o Deus triuno, né? É o nosso Pai. Nós ganhamos de volta a nossa porção. Mas aqui, o Pai ganhou nós. Esse filho pródigo é eu e você, como a porção de Deus. Não só nós perdemos, mas Deus nos perdeu. Quando nós não escolhemos Deus, Deus nos perdeu também. Não é só nós que perdemos Deus, mas esse Deus nos perdeu. Ele fala assim: estava perdido e foi achado. Ele estava querendo dizer assim, ó, eu perdi o meu filho, eu perdi você e eu, né? O pai falando assim. Mas agora ele te achou. Ele te achou. Nessa era do jubileu, ele também nos ganhou de volta. E aí, há um regozijo mútuo. Diz assim: e recomeçaram a regozijar-se. Esse é o nosso jubileu. Nós nos regozijamos junto com Deus. Nós que recebemos Deus como porção, e Deus recebeu nós de volta, há um regozijo mútuo aí, entre nós e Deus. Então, o jubileu também é isso. É um júbilo. Deus e nós se alegrando juntos, festejando juntos. Amém, irmãos? Agora, os irmãos podem dar a porção que vocês desfrutaram. Eu paro por aqui.